Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez e a aula de hoje é sobre conjunção, mas não as conjunções coordenativas, porque as coordenativas nós já trabalhamos na aula passada. Então, hoje é sobre as orações as conjunções subordinativas. Vamos lá? Somente para relembrarmos. Quando nós falamos sobre conjunção, qual é o conceito de conjunção? Qual é o significado de conjunção? Então, as conjunções, senhores, são vocábulos que estabelecem uma relação entre uma oração e outra, ou entre dois termos semelhantes da mesma oração, correto? Então, na semana passada, aliás, na aula passada, nós trabalhamos as conjunções coordenativas, como eu falei anteriormente, e agora nós vamos trabalhar as conjunções subordinativas. Então, as conjunções subordinativas, elas ligam orações subordinadas. Então, quando nós falamos em orações ligam orações, conjunções ligam orações, e as conjunções subordinativas ligam orações subordinadas, ou seja, orações dependentes entre si. Então, dentro de um mesmo período, vamos pensar, nós temos duas orações, então uma depende da outra, diferentemente das orações coordenadas, das conjunções coordenativas, ou seja, uma oração não depende da outra. Então, já na subordinativa, o próprio nome já diz, de subordinadas, ok? De subordinação, que não apresentam um sentido completo. Assim, uma oração completa o sentido da outra. As conjunções subordinativas podem ser integrantes ou adverbiais. Então, quando nós falamos em conjunções integrantes, nós devemos pensar nas orações substantivas, que desempenham uma função sintática. Quando nós falamos em desempenho sintático, nós estamos falando no sentido da oração subordinada substantiva, elas podem ter 6 classificações. Então, ela pode ter uma função de subjetiva, no caso aqui, em função de sujeito, no sentido de objeto direto, objeto indireto, de completiva nominal, predicativa e apositiva. Então, essas são as conjunções integrantes das orações subordinadas. E nós temos também as conjunções adverbiais. As conjunções adverbiais, elas possuem 9 classificações, que nós veremos daqui a pouquinho, ok? Bom, trouxe para vocês duas orações para que vocês percebam a diferença, a relação da questão de subordinação. Então, observem. Quero que você volte. Então, aqui nesse período, senhores, eu tenho duas orações. Por que eu tenho duas orações? Porque eu tenho dois verbos. Então, eu tenho o verbo querer e tenho o verbo voltar. Quero e volte. Então, essa primeira oração eu chamo de oração principal e a segunda oração eu chamo de oração subordinada, correto? Então, quero o quê? Que você volte. Então, eu coloco aqui oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, certo? Por quê? Porque quero a sua volta.
Então, é um objeto, quero o quê? A sua volta. Então, o que é a conjunção que liga essa oração com essa outra oração. Por isso que nós chamamos de oração subordinada. Essa oração não tem sentido sozinha e essa também não tem sentido sozinha. Tudo bem? E o que aqui nós chamamos de conjunção integrante. Depois nós temos um outro exemplo. O livro foi publicado conforme pedimos. Então, nós temos o livro foi publicado, nós temos aqui uma locução verbal com valor de verbo, né? E nós temos uma outra oração conforme pedimos. Então, um verbo nós temos aqui a locução e um outro verbo nós temos aqui. Ou seja, nós temos duas orações, uma com dependência da outra para estabelecerem o quê? Sentido completo. Então, eu tenho a primeira oração e tenho aqui a segunda oração. Então, a conjunção conforme liga esta oração com esta oração. Por isso, oração subordinada, certo? Então, primeira oração é a principal e a segunda é a oração subordinada adverbial, no caso aqui, conformativa. Certo, senhores? Então, vamos lá. Bom, só para vocês relembrarem aqui em relação às conjunções coordenativas e as subordinativas. Coordenativas nós trabalhamos a aula passada, na gravação passada. Então, as coordenativas, elas não dependem uma da outra para estabelecer sentido. Então, elas não estabelecem sentido com dependência uma da outra, e sim por si só. Então, eu tenho aqui essas 6 classificações. Eu tenho as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Então, as conjunções coordenativas, nós já trabalhamos. Hoje, nós vamos trabalhar as conjunções, já estamos trabalhando, né? As conjunções subordinativas. São elas as integrantes, causais, concessivas, condicionais, comparativas, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Correto? Importante dizer que as orações integrantes, as conjunções integrantes, como já comentei aqui anteriormente, elas têm o quê? A função, elas desempenham uma função sintática em relação às orações substantivas, com funções sintáticas de sujeito, que nós falamos subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva, certo? Então, a oração integrante, ela faz parte das subordinativas. E aí eu tenho essas 9 conjunções aqui, essas 9 classificações, vamos dizer assim, das orações subordinadas adverbiais, certo? Então, as conjunções subordinativas são 9 classificações, e depois nós temos as integrantes também, que aí elas fazem parte das orações substantivas, ok? Das orações substantivas. Então, as conjunções subordinativas são palavras invariáveis, somente para sistematizarmos. Sua função, qual é a sua função? É unir orações, pois uma delas exerce o papel principal e a outra o papel de subordinada, ou seja, dependente da primeira para a construção completa do seu sentido, correto? Então, tendo em vista o tipo de ponte que essas palavras constroem, pode-se diferenciá-las em integrantes, foi como eu mencionei para vocês aqui inicialmente, e podemos diferenciá-las também em relação às orações, às conjunções adverbiais,
correto? Então, somente para lembrarmos. Então, eu tenho uma delas faz o quê? O papel da oração principal e a outra faz o papel da oração subordinada, que depende uma da outra. Por isso, eu preciso da conjunção, eu preciso da ponte para ligar essas duas orações, correto? Bom, então, as conjunções subordinativas possuem as 9 classificações que eu mencionei para vocês aqui. Então, nós vamos vê-las agora. Então, nós temos as orações, digo, as conjunções subordinativas causais. Então, são aquelas que iniciam uma oração subordinada, que denota, né, denotadora de causa. Então, quais são as principais conjunções causais? São elas: porque, pois, porquanto, como, pois que, por isso, já que, uma vez que, visto como, que, entre outras. Então, nós temos aqui 2 exemplos. Juliana foi para a casa dos pais porque estava sentindo-se sozinha. Olha aqui a ponte. Olha aqui a conjunção que liga uma oração a outra oração. Então, eu tenho essa primeira oração, né, que nós chamamos de oração principal, e depois nós temos a outra oração que nós chamamos de subordinada. Então, para que uma estabeleça relação juntamente com a outra, estabeleçam sentido completo, eu preciso da conjunção. Nesse caso aqui, nós temos uma conjunção de causa, ou seja, uma oração que precisa da conjunção, ok? Depois nós temos uma outra oração. Como o voo estava atrasado, resolvemos conhecer aquela cidade. Então, quando eu falo em relação à causa, eu já tenho aqui pré-estabelecido o quê? Uma relação de estabelecer o sentido completo. No caso aqui, o sentido de causa. Depois nós temos as comparativas, certo? Então, as orações subordinadas adverbiais comparativas, ou seja, eu preciso da conjunção comparativa. São aquelas que iniciam uma oração que expressa uma comparação. Então, eu tenho que, do que, também temos depois de mais, menos, maior, menor, melhor, pior, qual, que no caso depois de tal, quanto, depois de tanto, tão, como, assim como, bem como se, que nem. Então, olha os exemplos aqui. Era mais simpática do que bonita. Então, eu tenho aqui 2 palavrinhas, né, que tem um valor de conjunção, que nós chamamos de locução conjuntiva, que a Pro já explicou na aula passada, que aí, no caso, há uma comparação. Aqui acontece a mesma coisa. Ele foi tão cuidadoso quanto deveria. Então, também estabelece uma relação de comparação. Então, quando eu tenho aqui a oração principal e tenho a oração subordinada, que há necessidade do quê? De fazer essa ponte para que haja o sentido completo. Depois nós temos as concessivas. Então, as concessivas são essas, embora, conquanto, ainda que,
mesmo que, posto que, bem que, se bem que, apesar de que, nem que, e entre outras. Recebi muitos elogios, embora não merecesse. Então, novamente, eu tenho aqui uma oração, tenho uma outra oração. Então, eu preciso da conjunção para ligar essas duas orações, tanto a principal quanto a subordinada, então eu preciso de uma conjunção subordinativa. E aqui a relação dessas duas orações é de concessão, certo? Mesma coisa ocorre aqui. Ainda que as pernas não ajudem, ele é um bom jogador. Mesma situação, eu preciso dessa relação de construção, essa relação para que as orações tenham um sentido completo. Depois nós temos as condicionais, ou seja, uma relação de condição. Se, caso, contanto que, salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que. Então, nós temos também exemplos aqui. Caso você precise de mais informações, ligue para mim. É uma relação de condição. Seria mais útil se fosse mais comunicativo. Ou seja, mais uma vez, eu tenho aqui a ligação, né, da conjunção entre as duas orações, ok? Depois nós temos as conformativas, que são aquelas que iniciam uma oração que expressa uma ideia de conformidade. O que é importante dizer para vocês em relação às conjunções subordinativas, não só as orações subordinativas, mas as coordenativas também. É importante a memorização, com certeza, mas a memorização é mais uma informação para o desenvolvimento das competências e habilidades. Na verdade, a memorização é mais uma ferramenta. Por quê? Porque nós precisamos observar a conjunção na situação de comunicação, certo? Então, eu preciso ver que a função que ela desempenha ali no momento do contexto que ela foi inserida, certo? Outros exemplos aqui de conformativas. Organizei os documentos conforme fui orientado pela direção. Então, aqui a conjunção estabelece um sentido de conformidade, ou seja, é a ponte, mais uma vez aqui, a conjunção que liga aqui duas orações. Lembrando que uma oração ela é construída por meio de um verbo. Então, eu tenho aqui o verbo organizar e tenho aqui fui orientado, que é uma locução verbal, porém tem o valor de um verbo, ok? Depois nós temos um outro exemplo. Essas são as provas, segundo se lê no processo. Mais uma vez, a conjunção subordinativa liga uma oração à outra, no sentido de conformidade, ok? Nós temos também as conjunções consecutivas. São aquelas que iniciam uma oração que traduz uma ideia do quê? De consequência. Tal, tanto, tão, o tamanho, de forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que, e assim por diante. Nós temos aqui também mais dois exemplos. Eu vendi tanto esse mês que ganhei a promoção. Mais uma vez, ó, eu vendi tanto que, então eu tenho aqui a separação, né? E também tenho o tanto também que vai ajudar a ligação dessa oração aqui para essa oração aqui. Mais uma vez, como eu sei que eu tenho duas orações, que eu tenho dois verbos, vender e o verbo ganhar. Então, essa oração liga-se a essa oração, ok? Depois, ele ficou tão surpreso que quase não respirava. Mesma situação, ou seja,
é necessário, existe a ponte para que uma oração complete a outra, ok? E uma ideia, no caso, a ideia da consecutiva, é uma ideia de consequência. Nós temos também as conjunções subordinativas finais. São aquelas que iniciam uma oração, que indicam uma finalidade da oração principal. Então, nós temos para que, a fim de que, por que, no sentido de para que, né? O porquê, não de explicação. E o que? Enviei-lhe o contato para que assinasse. Mais uma vez, eu tenho aqui o verbo, né? E tenho também o outro verbo aqui, que é o assinar. Então, eu tenho aqui duas orações e eu preciso dessa ponte para que estabeleça, para haver a união, para que estabeleça o sentido completo entre essas duas orações, tá? Depois, nós temos também esse outro exemplo. Compramos a casa a fim de não pagarmos mais aluguel. Então, compramos a casa a fim de. Então, eu tenho o verbo comprar, tenho a conjunção, aqui a conjunção subordinativa, né? Pagarmos outro verbo, então eu tenho duas orações aqui. Então, eu preciso ligar essa oração aqui com essa outra oração aqui. Então, fazendo essa ligação, eu preciso do quê? Para fazer essa ligação, eu preciso da conjunção subordinativa. Lembrando que quando eu tenho mais de uma palavrinha, eu tenho uma locução conjuntiva, ok? Também temos a oração, a conjunção subordinativa proporcional. Então, as proporcionais são aquelas que iniciam uma oração, que indica gradação ou, o próprio nome diz, proporção, senhores, proporcionalidade. Então, nós temos a medida que, ao passo que, a proporção que, enquanto, quanto mais, menos, tanto mais, menos, quanto mais, menos, mais, menos. Quanto mais estudo, mais preparada fico para a prova. Então, eu preciso de estabelecer relação. Então, quanto mais estudo, olha aqui o meu verbo. Fico preparada, mais preparada, fico para a prova. Então, eu preciso de estabelecer relação entre essas duas orações. Por isso que eu preciso da oração, aliás, da conjunção subordinativa, ok? Depois eu tenho um outro exemplo. À medida que envelheço, tenho mais paciência. Mesma coisa ocorre aqui. Eu preciso da conjunção, né? Digo, quando eu tenho mais de uma palavrinha, nós já conversamos, nós chamamos de locução conjuntiva. Eu tenho aqui a conjunção para estabelecer sentido entre essas duas orações, ok? Só um adendo, né? É importante ressaltar que nem sempre a oração, a conjunção, ela está no meio da frase. Ela pode estar no início, ela pode estar no meio, tá? Então, não é, às vezes vocês podem pensar só no meio, não é só no meio, no caso, a proporcional aqui inicia, tá bom? Depois nós temos as temporais, que são aquelas que iniciam uma oração que exprime uma circunstância temporal, né? O próprio nome diz também, que é de tempo. E aí nós temos alguns exemplos aqui. Quanto, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal, que. Então, vai depender, né, da situação de comunicação, do contexto que as conjunções estiverem inseridas, forem inseridas. Antes que o prazo terminasse, fiz matrícula no mestrado.
Então, eu tenho aqui o antes que para estabelecer um sentido, né, em relação à segunda oração, ok? Então, antes que de tempo é um marcador temporal. Não simpatizei com ela assim que a vi. Mesma situação ocorre, né? Então, para que as duas orações estabeleçam sentido, há necessidade da conjunção subordinativa, ok? Então, mais uma vez, é importante dizer que nós temos um verbo na primeira oração, um outro na segunda oração, e aí eu preciso estabelecer o sentido entre essas duas orações. Aqui também ocorre a mesma situação, uma oração, um verbo aqui, um outro aqui, e eu preciso estabelecer sentido entre essas duas orações, né? Que aí eu utilizo a ponte, que é a conjunção subordinativa. Depois, nós temos as conjunções subordinativas integrantes. São aquelas que iniciam uma oração que possui a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo, complemento nominal ou aposto da oração principal, conforme nós conversamos lá no início da aula. Então, as orações integrantes, elas exercem a função de oração, lembram? Vamos voltar lá só para vocês lembrarem. Então, as orações integrantes, elas introduzem orações substantivas que desempenham uma função sintática. Então, para desempenhar essa função sintática, nós precisamos do quê? Das conjunções integrantes. Quando nós falamos em conjunções integrantes, nós estamos falando de quais conjunções? Quais são essas orações que introduzem as orações subordinadas substantivas? Quais são elas? Que e o se, correto? Então, vamos lá. Só para vocês lembrarem que as orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem as funções específicas de um substantivo na relação de dependência com uma outra oração, certo? Então, vamos voltar lá. Opa. Então, as conjunções subordinativas integrantes, que e o se, e nós utilizamos o que e o se, essas duas conjunções, nas orações subordinadas substantivas. Então, nós temos aqui, ó, afirmo que sou a proprietária da loja. Então, eu separaria aqui, teria a oração principal, é a primeira oração, e que sou a proprietária da loja, teria a segunda oração, que é a subordinada substantiva, correto? E aí nós teríamos também a classificação. Quais são as classificações dessas orações que nós acabamos de conversar aqui? Qual é a função sintática que elas estabelecem? Quais são? De sujeito, né, que é de subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, apositiva e a apositiva, ok? Aliás, predicativa e a apositiva. Depois nós temos uma outra integrante. Não sabia se contava o ocorrido ou me calava. Também separo aqui, tenho a oração principal, a primeira oração, e tenho a oração subordinada, ou seja, preciso da conjunção para ligar essas duas orações, ok? A Pro fará outras aulas que para trabalhar com vocês, para abordar a questão das orações subordinadas, tanto da substantiva, da adverbial, da adjetiva, inclusive também das coordenativas, toda essa separação, essa organização, para que vocês
tenham um conhecimento mais aprofundado, certo? E aí, eu coloquei aqui para vocês uma tabelinha para que vocês possam se encontrar melhor aqui no sentido das orações. Então, tem da integrante, que nós já conversamos, nós temos das causais, das consecutivas, das finais, temporais, condicionais, concessivas, comparativas, conformativas, proporcionais. Ou seja, a Pro só compactou aqui, mas tudo nós já conversamos aqui no início, aliás, durante a aula. Meus queridos, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado e com certeza a Pro fará outras aulas para que vocês possam aprofundar muito mais o conhecimento de vocês, tá bom? Beijo e até a próxima!